Irmão Rubens, por que que o irmão é tão radical? Por que que o irmão ataca tanto o pastorado? O pastor não é contemplado na Bíblia? A Bíblia não tem diversos versículos que respaldam as atividades dos pastores? Se você for contra os pastores, irmão Rubens, você estará sendo também contra a Bíblia, ou contra a palavra de Deus, como o irmão costuma dizer. Então, por isso que eu digo que o irmão é um herege. Meu amado, eu não lembro quem perguntou, porque na verdade tudo isso foi fruto de um comentário em algum dos vídeos que nós temos publicado. Mas a você que questionou dessa forma, e também aos demais que têm a mesma visão de que o irmão Rubens é um herege, é bom sempre ter em mente o seguinte: você vê que eu não tenho um público que anda atrás de mim, eu não tenho um aprisco cheio de ovelhas, ao qual eu tenho que ter ali o cuidado de falar coisas suaves, para que essas pessoas não fujam do meu domínio. Não, isso não acontece comigo. Isso acontece, na verdade, com muitas pessoas. Mas comigo não acontece, porque eu não tenho esse público ao qual eu tenho que contar histórias e manter segredos. Não. Assim eu posso pregar o Evangelho e falar a verdade sem ter que me policiar, né? Para poder não afugentar as pessoas, não. Eu posso falar as coisas que são agradáveis e falar também as coisas que não agradam muito aos ouvidos, porque eu não tenho aqui como prioridade o cuidado de manter um grupo de ovelhas no meu aprisco. Eu fui chamado para levar o Evangelho e não para reter. Então, sendo assim, meu amado, eu não sou contra os pastores. O que eu digo para você com base bíblica é que isso que está aí, essa função que muitos homens desempenham, se dizendo pastores, isso não é a função de pastor, de acordo com a palavra de Deus. O que acontece é a sistematização e ainda a condição ao qual nós fomos empurrados a crer nela. Nós já nascemos debaixo desse contexto. E o que nós vimos desde criança foi isso. Então não há quem mude essa ideia de que ser pastor é desempenhar o papel que esses homens desempenham. Você me entende? Eu não falo contra A, contra B, contra C, dizendo que esse pastor está errado, que aquele pastor está errado, que aquele outro está errado, não. Eu digo contra o sistema montado que está errado. Pastor, não é isso que nós vemos aí. Essa condição que nós vemos esses homens não é a condição de pastor, segundo a Bíblia. Então, quando a Bíblia fala para poder respeitar o pastor, essas coisas, ele não está falando desses homens que hoje estão desempenhando esse papel que nós conhecemos e que achamos que esse é o papel do pastor. Você entende? Porque lá atrás as coisas foram mudadas. O sentido das coisas foram mudados de propósito. Foram mudados na época da criação das religiões. É por isso que eu sempre falo para fugir das religiões. As religiões, antes do cristianismo, antes de Jesus Cristo, eram muitas, inúmeras, incontáveis religiões. Cada um cria naquilo que achava melhor. E quando o catolicismo foi criado, porque ele sugou o cristianismo para dentro de si, ou seja, os seguidores de Cristo, era a big idea, né? A grande ideia, que tem um herege, esse herege que fala aí na internet, um que anda assim com Silas Malafaia, aquele é um herege terrível, ele fala que é a grande ideia de Deus. Então, quando a Igreja Católica teve a grande ideia de pegar para si o catolicismo e nele o cristianismo, ou seja, dizer que Cristo é quem estava ali governando a cabeça da igreja, Pedro, essas coisas todas que nós conhecemos. O que ocorreu? Eles trouxeram para dentro do catolicismo inúmeras práticas realizadas pelos povos pagãos. Nós podemos aqui, ao longo desses vídeos, ir colocando uma por uma. E essas práticas permaneceram no catolicismo. Permaneceram até que, em um determinado momento, as sociedades secretas dos Cavaleiros Templários e outras sociedades secretas que se formaram após os Cavaleiros Templários,
essas sociedades secretas, elas tiveram um desacordo. E uma sociedade secreta ligada ao trono britânico se desentendeu com a sociedade secreta ligada à França. Então, nesse momento, houve uma divisão. E aí criaram um personagem. Sempre tem um personagem, meu amado. Saiba disso. O caçador de Marajás era um personagem, era um persona. Você está me entendendo? Sempre tem um persona. Princesa Isabel, outra persona. Pedro Álvares Cabral, outro persona. São personas que são criados. E neste momento, lá no passado, quando as sociedades secretas se desentenderam, Inglaterra para um lado, França para o outro, o que acontece? Não é Inglaterra país, as sociedades secretas da Inglaterra com as sociedades secretas da França. Eles fizeram não bem um acordo, mas uma solução para o problema. Cria-se o protestantismo. E aí, uma sociedade secreta fica com ele, a outra permanece com Roma, com a católica. E quando se criou o protestantismo, através do rótulo Martim Lutero, é assim que nós aprendemos, é o que entrou para a história. Mas eles têm umas facetas deles, você sabe. Reescrevendo a história é uma das facetas. Quem não sabe sobre isso, assista o canal Verdade Oculta 1. Quando criou o protestantismo, eles trouxeram para dentro do protestantismo quase que tudo. Olha bem, meu amado, quase que tudo que estava no catolicismo e que, por sua vez, havia sido herdado de várias entidades pagãs, como a adoração à Mãe do Céu, né, a Rainha dos Céus, a adoração ao Deus Sol, o Natal, e tantas outras que estavam dentro das culturas pagãs foram arrastadas para dentro da católica. E muitas, quase todas, foram arrastadas para dentro do protestantismo e se tornaram as colunas, os alicerces, não da sã doutrina, não da Igreja de Cristo, aquela que vai subir, não dos ensinamentos do Atos dos Apóstolos, não do Novo Testamento, mas tornaram os alicerces do protestantismo. E são esses alicerces que estão aí até hoje. Você está entendendo? O nosso vídeo, ele não passa de 10 minutos, então não tem como resumir toda a história só em 10 minutos. Tem que ser resumido aos poucos. Eu posso dizer aqui nesse primeiro vídeo sobre esse assunto, já no finalzinho dele, que o que nós vivemos hoje, dentro do que se chama de religião evangélica, né, ou cristianismo evangélico, ou protestantismo, é, na verdade, um conjunto sistemático, um conjunto sistemático herdado do catolicismo. E nós temos que começar agora, com essa visão que nós estamos tendo mais aberta de tudo isso, reanalisar. Eu não peço nada demais, não. Eu não falo para você ficar crendo em mim cegamente, não. Eu falo para reanalisarmos a essência da palavra de Deus. Reanalisarmos nós mesmos e pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento. É isso que eu peço aqui, é isso que eu prego aqui. Não é para quem nunca conheceu Jesus, para quem não é evangélico, para quem não aceitou Jesus, não. São para as ovelhas perdidas do que seria hoje a casa de Israel, que é a igreja. Bom, o tempo já está muito breve, eu encerro isso aqui e volto no próximo, falando mais sobre esse assunto, dando sequência daqui de onde nós paramos.